Bom dia, bom dia! Bem-vindos ao nosso primeiro Desabafos de Pijama. Eu tô muito feliz em poder ter aqui, né, esse espaço de ser completamente sincera com vocês, né? Finalmente eu posso contar pra vocês uma novidade que tem sido motivo de muitas mudanças por aqui. No Instagram eu tenho comentado bastante, né, sobre como esse último mês de agosto tem sido super corrido pra mim, sobre as aulas ao vivo que eu tô precisando abrir mão, sobre os alunos que eu precisei me despedir, mas não se preocupem que as práticas aqui do YouTube vão seguir firmes e fortes, assim como a plataforma de videoaula, que é o tapetinho de yoga, né? Mas enfim, gente, vamos lá então contar essa tal de novidade. No início do ano passado, começou a crescer em mim uma vontade de trabalhar com saúde mental. Eu comecei a ver o impacto, né, que o yoga trazia na minha vida e na vida dos meus alunos, e comecei a perceber que isso podia ser ainda mais potente se eu trabalhasse com pessoas com deficiência mental e intelectual. E daí comecei a pesquisar as possibilidades, né, e descobri um mestrado em dança movimento terapia na Universidade de Barcelona, que eu tava super empolgada para fazer. Só que daí veio pandemia, né, e daí ficou inviável, porque eu teria que viajar todos os meses para lá, porque eu moro na Inglaterra, né. E daí, enfim, deixei esse desejo guardado numa gavetinha bem fechadinha. Eu sabia que cedo ou tarde ia chegar o momento de abrir essa gavetinha, né. Daí se mudou de Manchester para Leamington, e na mesma quadra aqui de casa tem um espaço financiado pelo governo com atividades para pessoas com deficiência. E eu passava lá todo dia, porque é, tipo, muito pertinho, e ficava sempre lá espiando, assim, e sonhando, né, sobre como seria trabalhar lá. Sempre que eu passava lá, eu via os pacientes dançando, pintando, e eu achava um máximo. Mas eu tava super insegura de tentar ir lá conhecer melhor. Era tipo um amor platônico, sabe? Quando você prefere, assim, nem realizar o desejo, porque pelo menos você consegue cultivar a ideia de como seria incrível se aquilo acontecesse, né? Medo da rejeição, né, gente? De ouvir um não, de confirmar que eu não era capaz. Enfim, né, 1 milhão de inseguranças. Para mim foi, inclusive, uma grande novidade lidar com esses sentimentos, porque eu sempre empreendi, eu sempre tive um monte de ideias malucas, e eu nunca tive medo ou receio de colocá-las em prática. Eu sempre dei a minha cara a tapa, sempre confiei muito no meu taco, mas eu tava passando realmente por um momento muito difícil da minha vida, em que eu praticamente não me sentia eu mesma. Uma das coisas que foi essencial para eu mudar aí, né, essa mentalidade em relação a isso foi ter feito um vídeo aqui pro Yoga de Pijama. Eu vou deixar ele aqui na descrição, caso você não tenha assistido, né? Mas eu fiz um vídeo super desabafo, assim, sobre os desafios profissionais que a gente enfrenta quando a gente sai do Brasil, né? Quando sai do país. E organizar as minhas ideias para fazer esse vídeo, depois ver a repercussão dele, né? Nossa, eu recebi tantas mensagens bacanas, eu me senti assim tão acolhida por pessoas que eu nem sei quem são, e isso me impulsionou pra caramba. Eu vi que eu não tava doida, que não era só eu que passava por isso, que não tinha nada de errado comigo. E daí eu decidi tomar coragem e ir lá falar com eles. Daí eu cheguei ali na instituição toda tímida e perguntei se eles não tinham uma vaga para trabalho voluntário. Exatamente porque eu não achava que eu tinha capacidade para um trabalho de verdade, um trabalho full time, né, em inglês, ainda mais relacionado à saúde mental, que é uma área que, apesar de eu ter muita vontade de trabalhar, que eu sinto que é uma área que me chama, eu não tenho muita experiência, né. E daí conversei um pouquinho com a moça que me atendeu lá, né, falei que eu já tive uma escola de artes e circo para crianças no Brasil, né, que eu já tive alguns alunos autistas com síndrome de Down, mas que, enfim, era uma experiência bem limitada, assim, e pontual, né. Eu comentei das aulas de yoga, né, sobre como eu sentia o impacto que elas tinham na saúde mental dos meus alunos e na minha própria também, né, como o yoga me ajuda, né, a gerenciar a minha própria ansiedade, a lidar com os meus medos, com as minhas angústias, com as minhas frustrações. Eu comentei como o yoga também nos empodera, né, como ele desenvolve uma consciência corporal, uma autonomia, e como eu achava que tudo isso podia ser extremamente rico, né, para pessoas com deficiência, né. Eu me desculpei bastante pelo meu inglês, falei que, enfim, essa era uma barreira, né, que me preocupava muito, porque no contexto de um trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, né, às vezes dizer algo de uma forma não tão apropriada podia ser um pouco prejudicial, né? Enfim, eu falei pra caramba, coitada moça, mas daí ela olhou pra mim e disse que discordava de mim.
que ela achava que eu teria muito a contribuir com a minha experiência como professora de yoga, como professora de dança, como professora de artes, que meu inglês era ótimo e que eu devia aplicar para uma vaga formal mesmo, né? Eu me tremi inteira na hora, gente, porque assim... Mas já abri um sorriso, né, de orelha a orelha. Ela me entregou daí um formulário de 14 páginas para eu preencher e eu fui para casa. Eu fiquei dias com aquele formulário, super nervosa, com medo de preencher, de não conseguir a vaga, de me frustrar. Como eu falei antes, essa foi uma sensação muito nova pra mim, né? Porque em geral eu não tenho medo de tentar, né? Mas acho que, como nesse caso pegava numa insegurança muito grande minha, que era e que ainda é, né, o idioma, eu fiquei meio paralisada, né? Mas aí, respirei fundo, fiz um yoguinha lá, pensei nas mensagens que vocês me enviaram sobre as dificuldades que vocês também passam e fui lá e preenchi o formulário. Daí eu mandei o formulário e na semana seguinte eu fui chamada para entrevista. E, gente, eu não conseguia nem acreditar quando eu fui chamada para entrevista. Foi a primeira entrevista da minha vida, porque eu sempre empreendi, eu trabalhei como freelancer, então eu nunca apliquei para uma vaga antes, né? Então eu tive que conversar com várias amigas para saber como raios era uma entrevista, como que eu tinha que me comportar, né? Porque eu realmente não tinha, assim, a menor ideia de como seria. Mas, enfim, fiz a entrevista, no fim foi bem fácil, eu acabei basicamente repetindo as coisas que eu já tinha dito lá, quando me ofereceram a vaga, né? E daí eu perguntei quando que viria a resposta, né? E eles falaram que em uma semana. Daí passou uma semana, não recebi nenhum e-mail e eu desencanei total, né? Eu juro que eu nem cheguei a ficar triste, porque na verdade eu tava me esforçando tanto pra não criar expectativas, né? Que eu só fiquei tranquila e segui trabalhando, né? Até que um dia, quando eu tava gravando um vídeo, inclusive é o vídeo que eu fiz em parceria com o canal Parece Óbvio e que saiu semana passada no canal, vou deixar inclusive aqui o link na descrição desse vídeo. Mas enfim, eu tava gravando esse vídeo, né, quando eu fui interrompida pelo Daniel, que hoje pra vocês vão ser ótimos pra vocês poderem realmente... Tem duas mulheres aqui falando você do emprego lá. Sério? Nossa, eu tava gravando. E, gente, eu não conseguia acreditar. Eu sempre deixo meu celular no modo avião quando eu gravo, né? E eles tinham tentado me ligar várias vezes pra avisar que eu tinha sido selecionada. E eu não atendi o celular. Daí, como a instituição fica na mesma quadra da minha casa, eles vieram pessoalmente aqui bater na minha porta e perguntar se por acaso eu ainda estava interessada na vaga. Gente, eu fiquei em choque total, porque eu realmente, assim, não esperava. Inclusive, foi super difícil voltar, né, a gravar, sentar aqui e me centrar pra gravar os outros vídeos, né? Eu tive que gravar 1000 vezes, coisa que eu nunca faço, mas enfim, consegui a vaga. E eu começo exatamente hoje, então hoje está sendo um grande marco na minha vida, de uma grande conquista que eu realmente não achei que eu seria capaz de atingir. E eu já fiz um vídeo aqui, né, falando sobre as dificuldades profissionais que eu passei, né, na Inglaterra. Então, assim, conseguir esse trabalho é uma verdadeira vitória pra mim. Eu tô super animada porque eu vou trabalhar com o que eu acredito, né, com o que eu me identifico e com o que eu amo, ajudando as pessoas, fazendo a diferença na vida dos pacientes, né? E com certeza também me desenvolvendo imensamente como pessoa e como profissional, né? O objetivo principal dessa instituição que eu vou trabalhar é auxiliar as pessoas com deficiência a viver a vida que elas escolherem viver, né? Focando muito mais no que elas conseguem fazer do que no que elas não conseguem, né? Ou na deficiência em si, né? Então, eu vou trabalhar desenvolvendo as capacidades dessas pessoas, né, explorando novas atividades, né, promovendo socialização, autoconhecimento, consciência corporal, né, sempre de uma maneira muito sensível, né, tentando compreender as pessoas a fundo, conhecer realmente, né, cada paciente, sem reduzir, né, ninguém a um diagnóstico, né. Então, o objetivo principal é aflorar nessas pessoas um sentimento de pertencimento social, de acolhimento,
de segurança, mostrar que eles também têm o direito de serem felizes, de conquistar a independência nas pequenas coisas, né, que para um paciente pode significar, por exemplo, conseguir, sei lá, se levantar sozinho, e para outro pode conseguir se comunicar, né? Enfim, claro que para abrir essa nova página da minha vida, eu precisei fechar outra, né? E lidar com as coisas que acabei deixando para trás, no caso, os meus alunos das aulas ao vivo, os meus alunos particulares, tem sido algo super desafiante. A vontade que eu tenho é de abraçar o mundo e seguir fazendo tudo que eu faço, porque eu tenho realmente vontade de fazer tudo. Mas não dá, né? Para poder ajudar as pessoas, para poder fazer a diferença na vida delas, em primeiro lugar eu preciso estar bem. Eu preciso ter tempo para mim, eu preciso me priorizar. E isso, gente, está sendo um baita desafio. Mas vamos lá, eu tô aceitando, tô confiando e tô entregando. Muito obrigada por estar aqui comigo, ouvindo aí as minhas lamúrias e lamentações. É um prazer abrir meu coraçãozinho para vocês. Eu espero vocês na nossa próxima prática, hein? Beijo, beijo!